É laser ou foi ácido? Você sabe me dizer essa resposta? Mas eu já vou dizer pra você rapidamente pra gente não demorar nesse vídeo. É laser. Por que não é ácido? Porque ele só tá com fibra, com queloide, né? Aonde tá a tatuagem. O restante tá no meio dela, está saudável. Se fosse ácido, tinha ficado desta forma aqui. Mas nele tá desta forma aqui. Então não foi ácido, foi laser. Gente, como evitar tudo isso, né? Eu recebo o tempo todo, 70% do meu trabalho é remoção e reparação pós-queimadura laser. Hoje em dia, eu recebo muita gente com queimadura, com hiperpigmentação, com acromia, com perda tecidual, anomalia na pele, através da aplicação do laser. Quero mostrar um caso para vocês. Vou mostrar dois casos, tá? Para vocês entenderem um pouco o que vem e como você pode resolver isso, tá? Não vem só o que veio, mas o que aconteceu com o seu. Tem um fofão aqui. O que não só vem, mas o que aconteceu com o teu trabalho. E você agora precisa resolver, né? Você precisa melhorar aquilo que deu de errado. Mas eu vou dizer uma coisa bem clara e bem verdadeira aqui para você. Depois que houve uma destruição do tecido vivo, você não consegue mais ter uma pele 100% original. Você consegue uns 95, você consegue aí um 90, um 80, 100. Você não pode prometer. Porque o tecido, ele se repara, ele não se regenera, igual o fígado, que às vezes é capenga, né? O meu fígado tem 7 nódulos, né? Ele não tá conseguindo regenerar, não, tá? Então, assim, às vezes ele não consegue. Mas a pele, ela se repara, tá? Então, se acontecer uma ruptura desse tecido, acontecer uma perda de tecido, você consegue ter uma melhora desse tecido? Consegue. Mas 100%? Não. Entenda isso. Enquanto mais rápido você entender isso, melhor você vai ficar na sua remoção, tá? Essa pessoa que me procurou, ela fez 7 sessões de laser. 7 sessões de laser, tá? E eu sempre falo que eu quero pegar essa foto, eu quero aumentar ela, botar ela num quadro e botar na sala de curso. Porque ela é desse tamanho, assim, ó. Ela é bem pequenininha, tá? E eles conseguiram fazer todos os processos horríveis que acontecem numa tatuagem nessa tatuagem. Olha isso, tá? Eu vou olhar pro lado porque eu tenho todo o material, tá? Aqui, vamos lá. Aqui em cima, aqui, ó, ela teve capsulação de pigmento. Tá vendo esse preto aqui? A lateral, a outra orelha dela, teve uma perda tecidual. Tá vendo? Nessa lateral aqui, assim, ó, ela teve acromia. Embaixo, tá vendo embaixo? Escurecendo, tendo uma hiperpigmentação. Tudo em uma única tatuagem desse tamanho. Gente, desse tamanho. Aconteceu tudo isso em uma tatuagem desse tamanho. Então, assim, quantas sessões foi? 7. 7 sessões, tá? Aí ela chegou, ela falou, fizeram isso, tal. Eu falei, não é laser. Tu já tem um pigmento quebrado em micropartículas. Teu pigmento, ele já está. 7 sessões de laser, 7 sessões de aplicação aonde o pigmento absorveu esse pigmento. Ele precisa de estrutura agora, ele precisa ser descapsulado, ele precisa ter pavimentação que não tem mais, precisa ter estrutura desse tecido que não tem mais, não existe mais, antes de tentar ver se ainda sobrou algum pigmento maior do que uma micropartículas para o macrófago conseguir ali capsular, tá? Então, o que a gente fez? A gente entrou com reparo de tecido. Decidimos entrar com reparo de tecido porque não dava mais para fazer laser de jeito nenhum, né? Era totalmente inviável. 2 meses depois, olha a diferença. Ela já voltou
sem capsulação nenhum. Ela, aqui é onde tava aquela perda de tecido, que parecia que é uma celulite, é boa, né? Estria, parece que é uma estria. Olha como o tecido levantou, né? Aqui embaixo, olha só, a hiperpigmentação, já era, já foi, né? Aí, a gente depois fez a retração desse tecido. Por quê? Porque ele tava flácido. Como ele perdeu muita estrutura, muito tecido, né? Muita estrutura, ele ficou flácido, aquela área ali. Então, a gente fez depois um trabalho de reparo tecidual, que é a retração desse tecido, melhorar essa estrutura. Então, se ele tava assim, ele vai diminuindo até de tamanho. É muito engraçado que as tatuagens, elas vão diminuindo. A sobrancelha, ela vai diminuindo quando tem uma saturação de pigmento aí. E aí, tu vai eliminando e vai retraindo, fazendo o efeito lift, né? Vai melhorando muito a estrutura, tá? Então, a gente agora tá nessa parte de melhorar toda essa cicatriz dela. Agora eu digo pra você, nós vamos conseguir 100%? Não. Não. Há uma cicatriz ali. Outro caso que eu quero mostrar pra vocês é desse paciente aqui, que ele comprou uma máquina no Mercado Livre e ele fez, sabe aquela maquininha pequenininha portátil, né? Queimou. E uma sessão só, né? E aí ele foi fazer um tratamento com a gente. O que eu fiz aqui? Olha que legal. Por isso que eu digo tudo não é 100% uma receita. Você tem que entender bastante isso que eu ensino no curso, é você entender. Ele chegou com essa tatuagem assim. A primeira coisa que eu fiz foi laser. Olha. Ele não tinha tendência a queloide, fibrose, não tinha tendência a nada disso. Hiperpigmentação sim, porque é uma pessoa que tem fototipo alto, mas o restante, zero. E o que aconteceu aqui? Eu tinha pouquinho pigmento, certo? Quase nada de pigmento. Então eu decidi terminar de limpar esse pigmento. Vamos tirar ele, vamos mandar ele embora, tira ele daqui. Fizemos o laser. Viu que nem tudo é receita de bolo? Você precisa entender de pele. Quando você entende, parece assim, Giza, que saco, você só fala isso. Minha filha, mas quando você faz o meu curso, que você começa a entender do que eu tô falando, ó, tua chave vira, tá? Aí depois ele voltou e a gente fez o reparo de tecido, tá? A gente fez um só? Não, a gente fez uns 3 reparos. Um para essas fibrosezinhas que ele tinha, a outra para retação de tecido. Fomos melhorando essa estrutura aqui. Essa foto, esse protocolo aqui, tá dentro do Remover 5.0, que amanhã, inclusive, eu vou dar um curso VIP, vou falar sobre ele, tá? E aí, olha só isso. Olha isso, gente. Olha bem isso aqui. Olha a pele dele, olha a estrutura dessa pele. É sobre isso que eu falo para vocês. A remoção, ela é muito mais do que bater um laser na tatuagem. É muito mais que isso. Então é aquela frase minha que eu sempre falo. Não seja um batedor de laser. Seja diferente. Faça diferença na remoção de tatuagem. Imagina se ele não está feliz. Se eu fiquei emocionada, se eu fiquei feliz com todo o resultado que a gente conseguiu, porque ele vinha de longe, muito longe, para fazer comigo. Se eu fiquei emocionada, imagina ele. O que vocês acharam? Gostaram do resultado? Eu particularmente amei.